não somos quem não cá por fora. Nunca ouvi alguém criticar uma despesa. Bem, nós caímos na situação em que estamos, exatamente. O Tribunal de Contas, bom, isto correu assim. Bom, o que é que aconteceu? Nada. A Inspeção-Geral de Finanças, bom, isto aconteceu assim, nada. Quem é que, de facto, controlou o excesso de gastos que levaram o Estado à falência? Não há ninguém. E esta observação do Dr. Medina Carreira leva-nos à terceira causa do peso do Estado. Portanto, já vimos a fragmentação, foi um frasco que se partiu e ficou em N pedaços. Sim. Já vimos esta questão importante que é a complexidade. É um emaranhado com problemas até de coesão social, porque para tratar de algum assunto precisamos sempre ter advogados competentes, o que são despesas, portanto o cidadão com poucos recursos fica numa posição muito desfavorecida em relação ao outro, na relação com o Estado. E agora temos aqui uma terceira questão que vale a pena discutir e que é a figura 5. A ausência de informação sobre a utilização das transferências recebidas por entidades beneficiárias. Então, deixe-me explicar bem isto. Dentro da nossa... É esse. Mas vamos explicar com todo cuidado, porque é muito importante e é o último ponto aqui fundamental que gostávamos de partilhar com todos. Dentro da nossa despesa pública, já sabemos que há componentes muito importantes que têm sido aqui discutidas, como os salários, as pensões, etc. Sim. Mas depois também temos uma componente muito importante, que são as transferências para os privados. Pronto. Dentro dessas transferências para os privados, temos as transferências para o setor bancário, sei lá, problemas com o Banif, etc., portanto, apoios que tem havido, e temos transferências para todas as outras entidades, associações empresariais, fundações, entidades IPSs, portanto, entidades de solidariedade social, etc. Sim. A Inspeção-Geral de Finanças produziu um relatório em novembro de 2013, que está ainda... 13 disso. Do ano passado. É recente. É muito recente. Sim. Está disponível na internet. Todos os dados que aqui estamos a utilizar são do Ministério das Finanças ou do Banco de Portugal. Estes são da Inspeção-Geral de Finanças. E o que é que este relatório aponta de uma forma muito interessante? Diz o seguinte: em relação à amostra das principais entidades para as quais isto é um relatório relativo a 2012, portanto, estamos a falar de uma transferência em 2012 de 2.240 milhões de euros. Portanto, estamos a excluir o setor financeiro. Vamos só a pensar nas outras entidades. 53% dessas entidades não publicitaram contas ao relatório de atividades. Portanto, recebem o dinheiro e nós não sabemos o que é que aconteceu. E depois temos, eu compreendo o seu ar de espanto, mas já agora deixe-me ir até ao fim. Eu avisei que isto é um programa emocionante. Depois temos 7%, já ouvi chamar muita coisa. Mas agora temos 7% que ainda é mais bizarro, então, em que eles fazem o relatório, mas não mencionam a verba que receberam. Só paleio. Bom, e depois há 3% que não classificam os montantes, enfim. Ou seja, resumindo para que os portugueses percebam, temos cerca de mais de 60%, quase 2/3 de entidades que recebem essas transferências dos dinheiros públicos, os tais que estamos a recolher com muita dificuldade de impostos aos portugueses a viverem com muitas dificuldades, e depois não sabemos o que é que acontece a esse dinheiro. Ou seja, essas entidades... Espera aí, deixe-me tentar trocar isto por miúdos. Portanto, há um conjunto de entidades que são privadas... Exatamente, que são subsidiadas pelo Estado. São subsidiadas pelo Estado. Exatamente. O Estado passa o cheque, exatamente, não é? Dá o dinheiro, exatamente, imaginemos 500 mil euros, 700 mil euros, 2 milhões de euros, e a entidade não fica obrigada a dizer ao Estado em que é que gastou cêntimo por cêntimo. Ela obrigada está. O que não faz, o que não cumpre é essa obrigação. Então, se não cumpre, o Estado aquilo que deve fazer é exigir o dinheiro de volta. Ou pelo menos no ano seguinte não voltar a transferir. Mas infelizmente essa conclusão é que ainda não foi retirada pelo nosso poder político. Mas isto parece-me óbvio. Isto é um país de absurdos. O que significa, repare, 60% de 2.200 são 1.300 milhões de euros. Que de facto neste momento ninguém sabe o que aconteceu. Isso foi num ano. Isto é no ano de 2012. Eu não tenho dúvidas que muitas dessas entidades utilizaram otimamente esse dinheiro. Claro. Mas é preciso dizerem que Claro. Ou seja, isto não tem nada a ver com o Estado Social, isto é o Estado-providência. Isto é muito aquela cultura que havia no tempo da monarquia, em que um rei visitava uma povoação e fazia umas doações. Eu imagino que o rei não se lembrava, passado um ano, de ir lá à povoação dizer: vocês usaram bem o dinheiro, ou usaram na taberna, fizeram festas, ou investiram em coisas úteis. Nunca mais se pensava no assunto. Nós eu acho que ainda temos no nosso país um bocadinho essa cultura, por um lado, pedir sempre um apoio ao Estado. Quer dizer, não sei, imagino que todos nós gostamos de pastéis de nata, se constituirmos uma associação de defesa do pastel de nata, não sei se já existe, a tentação imediata é pedir um subsídio ao Estado. E explicamos que isso vai ser fantasticamente útil. O português aí é de uma imaginação, de uma criatividade fantástica.
Portanto, há muita tentação de se pedir o apoio ao Estado. As associações, às vezes, mais pequenas e que mais necessitavam são as que conseguem menos, porque têm menos capacidade de penetração, de persuasão. Portanto, há aí muito dinheiro envolvido. A transparência é mínima. E eu tenho aqui uma proposta concreta. Em relação aos contratos dos concursos públicos e dos outros, aliás, há um portal que foi lançado em 2008, onde é tudo noticiado. Nós sabemos quais são os contratos. Em relação às transferências, não sabemos porquê. Porque é que não há de haver um portal para as transferências? Sim, mas pondo lá os números. Com os números e as entidades. Se calhar muito deste dinheiro é utilizado para pagar salários. Estou agora a pensar em instituições de solidariedade social que tenham... Mas então mais uma razão para haver o reporte de dinheiros públicos. Provavelmente nunca ninguém exigiu. Ou seja, há aqui um problema de cultura, que é não haver uma avaliação rigorosa da utilização dos dinheiros públicos. Mas como é que nunca ninguém se questionou sobre isto no Ministério das Finanças? Bem, a Inspeção-Geral de Finanças publicou esse relatório e lamenta a situação. Sim, mas isso sai de vários ministérios, por exemplo, da Segurança Social. Isso é verdade, exatamente. E se eu me perguntar exatamente quais são os valores das transferências, eu devo dizer que tenho até colegas meus a trabalhar nessa área, é difícil. Ainda não conseguimos. Porque não há um portal... Está aqui o total, 2.240 milhões. Agora, o tipo de transferência, os objetivos das entidades, para quê, etc., é uma zona muito cinzenta. É muito difícil ter qualquer informação. Isso não está na internet? Não está na internet. É uma pena. O que nos leva que depois tudo isto somado, chegamos à figura 6. Ali esse lindo estado. É que este dinheiro dava para evitar muitos problemas, exatamente, não é? Repare, 60%. Nomeadamente os problemas que existem agora com o Tribunal Constitucional, dava para ter evitado alguns aumentos de impostos e cortes, nomeadamente nós temos é conseguir explicar que não é constitucional atribuir transferências sem haver avaliação. Sim, mas isso ninguém levanta esse problema no Tribunal Constitucional. Já reparou? Será que é constitucional eu estar a transferir dinheiro sem saber o que é que lhe acontece? Eu acho que não. Porquê? Porque é uma violação de uma norma constitucional, que é a boa utilização dos dinheiros públicos. Portanto, isto agora estamos a pôr o problema da constitucionalidade ao contrário. Eu acho que é inconstitucional estar a transferir 1.200 ou 1.300 milhões de euros todos os anos, porque tudo indica, deixe-me dizer, tudo indica que em 2013 e 2014 vai acontecer exatamente a mesma coisa, não houve grandes alterações no orçamento. Portanto, imagino que estes 1.000 e tal milhões de euros continuam a ser transferidos. Eu diria que isto aqui é inconstitucional, que é estar a é uma questão interessante para pôr aos nossos especialistas de direito constitucional. Haver uma transferência tão importante, tão sistemática, tão repetida a entidades do setor privado para os fins mais variados, sobre a qual não há reporte. Isso é constitucional? Eu acho que não. Porque há uma norma constitucional muito importante que é da boa utilização dos dinheiros públicos. O professor Valadares Tavares não tem o gráfico que nos permitiria perceber se esta transferência anual de 2.240 milhões de euros... ou seja, a evolução nos últimos 10 anos. Sim, para percebermos se em 2011 foi igual, em 2010, em 2009... Tem vindo até a aumentar um bocadinho. Tem aumentado? Sim, tem vindo a aumentar, não, muito especialmente também por causa da questão do setor bancário, mas tem vindo, não tem vindo a diminuir. Portanto, tem vindo... Mas vamos lá ver, mas em relação ao setor bancário, o dinheiro que foi para os bancos que pediram a ajuda foi dinheiro da Troika. Sim, mas portanto, aí não é dessa transferência que estamos a falar. Exatamente, tipo nós aqui nestes não incluímos isso. Não, estes dinheiros não têm vindo a diminuir. Portanto, a evolução no tempo, até porque, repare... Se não se presta contas, é natural que nunca diminua. Eu estou convencido que se reduzir, qualquer parcial que se reduza, há um grande alarido no país. Quer dizer, o país tem muito uma cultura de subsidiação. E, portanto, o poder político aí sente-se sempre com muita dificuldade, sempre. Eu penso que é uma zona em que começar a haver avaliação ajudaria também o poder político a poder mostrar que há casos que não se justificam e outros que se justificam. Claro. Sim, mas amanhã, mesmo os ministros que tenham visto este programa, porventura eles não têm tempo para ver. Futebol, também acham que não vale a pena coisa nenhuma. Acham que não vale a pena. O Vítor Gaspar não achou... Não sabemos. Chegamos falar com ele. Tavares não diz aqui coisas que não é isso. Não sabemos as razões dele. Esperamos que sim. Agora, quaisquer que sejam, isto realmente é uma lástima. A última figura mostra... A última figura qual é? Não, há uma 6. Há uma 6. Que é o crescimento da despesa pública. Todos estes fatores, a complexidade, a fragmentação, e, de facto, a não avaliação da utilização dos dinheiros públicos mostra que temos tido, isto é preços constantes de 2013, e realmente a curva, a linha de baixo a azul é a receita e a de cima é a despesa. Portanto, dá a sensação
quase nos sentimos sempre obrigados a despender mais do que temos. Não, aquilo significa que se foi pedir dinheiro emprestado para colmatar aquela... Pois, e ali nota-se a forma galopante como a despesa subiu nos últimos 6 ou 7 anos. E foi ali que a bancarrota nasceu. E, portanto, isso tem várias componentes, e uma delas, e agora chegávamos à figura 7, que tem a ver novamente com a questão das aquisições de bens e serviços. Não sei se recorda que na outra emissão nós apresentámos a comparação entre 2011 e 2012. Sim. E nessa altura houve um esclarecimento muito útil e simpático do Ministério das Finanças. Tudo isto são dados do Ministério das Finanças, mas houve um esclarecimento a dizer que realmente em 2012 tinha havido esse aumento, mas era devido a dívidas que vinham do governo anterior. E, portanto, em 2012 tinham estado a pagar as dívidas que vinham do passado. Também havia um problema numa das classificações em relação aos institutos públicos, mas fundamentalmente era isso. E isso é uma boa notícia. Por um lado, é muito bom pagar as dívidas do passado. Não é? E, por outro lado, se pagaram em 2012, quer dizer que os voos de 2013 não incluem dívidas, a menos que estejam a pagar pela segunda vez as dívidas. Eu sou a favor do pagamento de dívidas do Estado, mas não pagar em 2 vezes as mesmas dívidas. Portanto, se nos dizem que pagaram em 2012, está a ver dito. É porque em 2013 os números já não estão contaminados pelas dívidas. Então, quando vamos, e agora a figura 7, que é a última, quando comparamos a despesa com a aquisição de bens e serviços e as despesas correntes da administração em 2011 e 2013, onde já não há o efeito das tais dívidas malévolas vindas do passado, vimos que continua a haver aumentos. Ou seja, eu acho que devíamos ter todos a humildade de reconhecer que, com os métodos e os sistemas vigentes, este problema não está controlado. Em vez de estarmos a tentar, enfim, dar sempre aqui uma imagem otimística de que estamos a conseguir resolver o problema. E a forma de resolver o problema é a contratação eletrónica, a transparência, o aumento da concorrência. E há uma outra ideia muito importante, que são as boas práticas. Eu tenho feito muitas análises que mostram que o mesmo bem ou o mesmo serviço numa entidade é comprado por 10 e não é comprado por 20. Como é que é? O mesmo bem ou o mesmo serviço, neste Estado muito fragmentado, segundo o Tribunal de Contas, temos mais de 6 ou 7 mil entidades, centros de compras. Comprar é uma coisa disparatada. Os Países Baixos têm 1.200, a Irlanda tem 1.000. Ordens de grandeza. Nós, segundo o Tribunal de Contas, andaremos acima dos 7 mil. Felizmente, algumas estão inativas, ou já não têm dinheiro para comprar. Mas, quer dizer, a fragmentação é total. Portanto, em muitos dos casos, o que se compra são as mesmas coisas. E, portanto, há bons exemplos. O que o senhor está a dizer é que, vamos imaginar, uma direção-geral compra 1000 canetas por X, claro, e outra direção-geral ao lado compra as mesmas 1000 canetas por Y. Exatamente. Isso com certeza que sim. Há imensa diversidade nos serviços, nas compras. Pronto. Portanto, tudo o que seja identificar as boas práticas e depois pegar nessa boa prática e exigir que todos os outros acompanhem essa boa prática. É aquela ideia do benchmarking, portanto, ter bons exemplos de referência e conseguir arrastar os outros para esses bons exemplos. É uma estratégia que dá muito bons resultados. Foi a estratégia que a Irlanda adotou, que é identificar as boas práticas, como o caso do cartão de cidadão. Tem o serviço de marcação. É excelente. Porquê é que os outros não têm? Temos que arrastar os outros para essa boa prática. Isso já toda a gente imagina como é aqui. Sei que esteve na Itália agora, recentemente. Exatamente. E há um político na Itália cuja ação eu sigo com muita atenção. É muito interessante. Que é o Matteo Renzi. Exatamente. Sim, mas esse é agora o menino bonito da política italiana. E que está a ganhar grande popularidade na Itália. Está a fazer coisas. Sim. Está a fazer coisas. Não anda a arrastar os pés como cá. Esse é um problema. É um exemplo de que, fazendo trabalho útil e que é impopular para muita gente, é aceito. Mas olha que ele não está a ser nada impopular. Não, nada, exatamente. Ao contrário. Não, mas ele é impopular junto dos políticos. Claro, naturalmente. Mas eu assisti a intervenções... Junto da opinião pública, não é? Eu assisti a intervenções dele muito interessantes e em que ele realmente... É o homem de Florença, não é? É o homem de Florença. Eu acho que, no fundo, voltamos àquela questão inicial. Ele está a conseguir explicar aos italianos que a reforma do Estado italiano não pode ser de pequenos ajustamentos. Não pode ser esta coisa de fundir o organismo X com o Y. Tem que ser grandes mudanças, e realmente até uma mudança constitucional. E ele conseguiu, de uma forma muito comunicativa e muito persuasiva, explicar isto aos italianos. Você viu na televisão? Eu vi e assisti. Tem muito apoio popular e agora os outros partidos políticos já estão a aproximar-se dele. Ele tem tudo para dar certo. Tem boa imagem, é carismático, comunica bem e responde diretamente às questões, não embrulha. Sim, este problema do licenciamento cá, com o Renzi, não demorava 3 anos como aqui. Eu acho que
Nós também temos ótimas condições, somos um país cheio de potencialidades. Agora, de facto, precisávamos que a nossa classe política entendesse que não é com pequenos ajustamentos que isto vai lá, porque nós temos um Estado que não é suportável para este país. Mas a conclusão que se tira deste programa é que temos um Estado minado por muitos interesses. Isso também é verdade. Porque o Estado fragmentado é mais contaminável. Repare, este frasco partido, cada pedaço é mais contaminável pelas bactérias do que se estiver inteiro, não é? E é mais difícil de coordenar. Portanto, isso é realmente assim. Agora, é possível, desde que haja um debate sério sobre estes problemas e uma certa liderança política, eu julgo que temos todos os instrumentos para conseguir resolver muitos dos problemas do nosso Estado. Agora, temos que compreender que houve uma evolução durante algumas décadas que foi no sentido errado. Enquanto que as organizações racionalizaram, nós, em muitos casos, não racionalizamos. Nós temos um exemplo da incapacidade do Estado, mesmo quando ele agiu em conformidade com as diretrizes da Troika. É o caso dos municípios. Sim. Com o apoio da Troika, o impulso da Troika, não se conseguiu acabar com um município. Claro que é o compadrio partidário. Sabe, temos muitos municípios com menos de 5 mil habitantes, sim, que é a dimensão de uma freguesia. Mas aí também creio que há um outro problema que tem que ser mencionado. Bom. É que, constitucionalmente, não é possível despedir na função pública. E, portanto, como é que se eliminavam os municípios sem despedir funcionários, como é que isso vai acontecer? Sendo que isso é inconstitucional? Sabe o que é que vai acontecer com essa visão do Tribunal Constitucional? Nós vamos trabalhar números daqui a alguns dias. Este problema do Tribunal Constitucional é discutido de baixo para cima, da direita para a esquerda. Bom. E nunca este problema é discutido na sua base adequada, que é o dinheiro. Porque estes problemas da despesa pública são problemas de dinheiro, não são problemas de conversa jurídica. E vocês aqui, pessoas das televisões, nós todos os dias somos bombardeados com o Tribunal Constitucional. E ninguém refere o verdadeiro problema. É que nós não temos dinheiro, nós vamos ver na próxima semana. As receitas tributárias em Portugal não chegaram em 2010 para pagar pessoal e prestações sociais. Está bem, mas a pergunta que se faz é se os juízes do Tribunal Constitucional têm que estar a olhar para a Constituição com uma máquina calculadora ao lado. Eles têm que ser informados, e a comunicação social tem a obrigação de informar, e os ministros têm a obrigação de informar publicamente, porque não vale a pena discutir o que estão a discutir. Se nós continuamos a não conseguir mexer nas despesas do pessoal das prestações sociais, nós vamos bater na parede e não demora muito tempo. Mas, em todo caso... Não estes números... Em matéria de números, isto é assim. Isto não é brincadeira. Estes números das aquisições de bens e serviços mostram também uma coisa muito interessante. É que, em média, um organismo público, toda a gente entende isto, gasta uma parte muito importante em salários, mas depois gasta também muita outra coisa. E estas duas partes, os salários são cerca de 55%, 60%. E o resto são 40 e tal por cento. As pessoas compreendem ter o organismo a funcionar, o espaço, o ar-condicionado, as seguranças, tudo isso custa muito dinheiro. Portanto, quando nós racionalizamos a rede, mesmo não despedindo funcionários públicos, eu estou a reduzir muitas despesas. Repare, uma tendência que houve em muitos países, especialmente até na Europa e nos Estados Unidos, foi em relação aos serviços regionalizados, portanto, os centros de saúde, os centros de emprego, os centros de apoio social, espalhados pelo país, em vez de ter essas lojas, entre aspas, espalhadas e disseminadas, integravam-nas no mesmo edifício. E, portanto, por exemplo, há um modelo muito interessante, a cidade de Boston, que foi muito premiado. No resto do chão temos o centro de saúde, no primeiro andar temos o centro de ação social, no segundo andar o centro de emprego, etc. Basta essa fusão, até a nível de instalações. Na Justiça tem acontecido muito isso. Na Justiça está a acontecer. Mas basta isso para conseguir introduzir economias muito grandes. Agora, se eu não avaliar a utilização dos recursos públicos, nunca sei quanto é que estou a poupar. Mas aqui eu gostava que ficasse essa a minha dúvida constitucional. Eu tenho dúvidas que seja constitucional estar a transferir dinheiro sem haver avaliação. Você sabe, há bocado quando vinhamos a conversar a respeito do meu grande receio para os próximos 3 ou 4 anos em Portugal. Se não se mexer no pessoal e nas prestações sociais, nós vamos ter gravíssimos problemas de finanças públicas. Pois, mas a questão hoje suscitada pelo professor Valadares Tavares é mexer nestes 14 Sim, milhões. Mas isto é uma coisinha no meio de tudo. Na complexidade, na fragmentação do Estado e, fundamentalmente, passamos a ter uma cultura de avaliação de como é que se gasta o dinheiro. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Dr. Medina Carreira, de hoje a uma semana vamos falar em concreto dos impostos com o Dr. Tiago Caiado Guerreiro, não é verdade? Que é advogado, sim. Então... Sim, esse é um problema que tem sido
abandonado por nós, mas que convém dar uma olhadela por ele. Sim, e vamos ver coisas importantes. Falaremos de impostos então na próxima segunda-feira. Obrigada pela atenção. Exatamente. Boa noite. Boa noite.